Esse caso aqui do conheça o melhor caso, isso aqui você vai trazer um tema relacionado a algum paciente que você tem. No caso aqui, você vai trazer do seu tema, tá? Se for cicatrização, se for dores, se for emagrecimento, se for gordura localizada. Esse aqui tem o objetivo de contar um caso de sucesso que você teve. Então, aqui você vai trazer, ó. Ela viveu com, aí no caso aqui, ó, dores intensas durante 5 anos. Ela viveu com vergonha do corpo durante 2 anos. Ela viveu com uma cicatriz que não fechava durante, sabe, tanto tempo. Então, você vai sempre trazer o contexto aqui, ou ele, no caso, né? E aí, você, aqui tem embaixo, né? Conheça a história da minha, aqui no caso tá da minha paciente, mas se você puder colocar o nome da pessoa, fica melhor. Né? Então, conheça a história da Ana, conheça a história da Maria, conheça a história da Sirlene, entendeu? E aí vem, sempre aqui, ó, contextualizando, ela viveu com, aqui é o problema que a pessoa tem, tá? Dores intensas, né? Vergonha do próprio corpo, sem conseguir andar sozinha, ou com dificuldades de se locomover, entendeu? Sempre trazendo o problema mais extremo, né, do que a pessoa vivia antes de resolver aquilo, tá? Aí ela vem, ó, o começo de tudo. Imagine conviver com, aqui vem a queixa do paciente, aí como no nosso caso aqui, né, no exemplo, seriam dores, ó. Imagine viver com dores intensas que te sequestram de momentos de descanso, te impedem de viver alegria de comemoração em família e mesmo nas pequenas coisas do dia a dia trazem grande sentimento, trazem grande sofrimento. Ou imagine viver com vergonha do próprio corpo, que te impede de viver a alegria de comemoração com família, mesmo as pequenas coisas do dia a dia trazem grande sentimento, trazem grande sofrimento. Imagine viver com uma cicatriz que não se fecha há anos. Imagina viver com o medo. Então, você vai trazer a queixa do paciente aqui, entendeu? E aqui um contexto que geralmente é o que acontece, né? Isso aqui ele é universal porque ele se encaixa em todos os contextos. Imagina viver com esse problema aqui que geralmente, né, a pessoa vai impedir ela de fazer as coisas ali, mesmo coisas pequenas do dia a dia corriqueira, acabam trazendo um sofrimento para essa pessoa. Então, você vai trazer esse contexto aqui. Foi exatamente isso que aconteceu com a minha paciente, que viveu, aí você vai colocar, foi exatamente isso que aconteceu com a Maria, foi exatamente isso que aconteceu com a Cleide, foi exatamente isso, entendeu? A menos que você tenha alguma restrição em relação ao nome da pessoa, mesmo que você traga um nome, no caso aqui, né? Um nome representativo, é legal ter um nome aqui para gerar identificação. Aí você vai colocar, imagine que foi exatamente isso que aconteceu com a fulano que viveu durante. Você vai colocar o tempo aqui e como consequência, aí você vai trazer as consequências disso aqui, ó. Então, ó, foi exatamente isso que minha paciente, aí no caso, foi exatamente isso que a Maria viveu durante 5 anos, como consequência da artrite reumatoide que ela tinha, em consequência com a obesidade, com a consequência, como consequência do sobrepeso que ela possuiu, entendeu? Que veio do problema, e aí você vai trazer o problema aqui, entendeu? Esse é o contexto. Aqui você vai trazer uma imagem com uma descrição que vai trazer aqui, né, os problemas. Então, por exemplo, vamos supor que seja aqui uma foto da pessoa antes, aqui, ó. Ah, culote que ela não gostava, celulites muito aparentes, né? Não tinha, sei lá, aquela coisa que, como é que chama? Ah, enfim, gordura no excesso de gordura no abdômen, coisas do tipo, entendeu? Não precisam ter todos aqui, isso aqui é um representativo, tudo isso aqui você consegue mudar, tá vendo? Ó, você consegue trocar. No caso aqui, ó, tem um modelo com exemplo, né? No caso de cicatriz, não, de cicatrização, né? No caso da cicatrização, você pode colocar aqui, né? Ó, necrose, início de necrose, tecido inflamado, inflamações nos tecidos, ou no caso de uma artrite, né? Dedos inchados, né? Inchaço nas articulações,
falta de mobilidade. Então, você vai trazer um contexto para aqui. Aí, aqui é a mesma coisa, o problema do paciente, devido aí, artrite, a hérnia de disco, né, aí a causa do problema, do que estava acontecendo aqui. Ó, da minha paciente, assim, certificando, então, as dores, a ferida, a gordura, né, a vergonha, isso aqui é só você encaixar o seu contexto aqui. Ela vivia procurando outros tratamentos para aliviar isso aqui, para aliviar as dores, para aliviar a dificuldade, para aliviar a coceira, para aliviar a ansiedade, tudo isso aqui, ó, desde os tratamentos convencionais aos caseiros. E isso preocupava, pois, na medida que o tempo se passava, as consequências do problema só aumentavam e atrapalhava a paciente fazer coisas simples. Aqui você bota uma foto representativa. Vai ter um exemplo, alguns exemplos, tá? De depoimentos, né, contando histórias de pacientes, mas é só seguindo aqui a linha de raciocínio que já tá tudo montadinho, tá? Então, vem a primeira consulta. Quando a paciente chegou no meu consultório, aí você vai trazer aqui, ó, coloque aqui as consequências que causaram o problema. Quando a paciente chegou no meu consultório, vi que a ferida já estava inflamada, vi que as articulações já estavam comprometidas, vi que o sobrepeso estava atrapalhando, vi que aí você vai colocar o que esse problema gerava, entendeu? Imediatamente fizemos um plano de tratamento com um conjunto de abordagens integrativas para reverter o quadro, que aí no caso é o problema. Né? Então, aqui, ó, imediatamente fizemos um plano de tratamento para abordagem. Então, você vai trazer aqui, né? Imediatamente fizemos um plano de abordagens personalizados. Isso aqui vai se manter. Aqui você traz foto do contexto. Por isso que é legal sempre guardar, tira os registros. E às vezes não necessariamente você vai ter a foto daquele dia com aquele paciente, mas se, por exemplo, é uma dor no joelho, é um tratamento, né? Você tá falando do joelho, você tem uma foto ali que tirou desse contexto, coloca essa foto aqui, entendeu? De emagrecimento, de você tratando, sempre coloca aqui. Se você não tiver duas fotos para colocar, você pode colocar só uma, ó. Essa daqui dá para tirar. Eita, ixi, fiz besteira aqui, só voltar. Você pode, deixa eu fazer certo, né? Clica aqui, você pode, clicando aqui, ó, na lixeirinha, você pode tirar e deixa uma foto aqui representando, tá? Pode aumentá-lo aqui um pouquinho e deixa uma foto, tá? Mas se tiver duas, contextualiza melhor. Vou voltar aqui. Então, ó, imediatamente fizemos um plano de tratamento com um conjunto de abordagens integrativas personalizadas para reverter o quadro do paciente. Aí você vai trazer aqui, né, qual que era o problema? O quadro de dores, o quadro de inflamação, né, e vamos. O plano de tratamento precisava ser específico e eficaz para o alívio imediato. Nesse caso aqui, ele está muito relacionado a dores, né, em geral, na primeira sessão, né, já tem um alívio ali. Então, no caso das dores, mas se o seu contexto for outro, né, eficaz para, ao invés de alívio imediato aqui, né, eficaz para darmos início já na primeira sessão, para iniciar os resultados na primeira sessão. Isso aqui tá dentro do contexto, tá? Ó, lembrando que tudo aqui é editável, ó. Se você muda aqui, vai mudar tudo, tá? Então, coloca aqui do problema. Vamos lá. E aí vem para o tratamento. Depois de fazer a anamnese detalhada do paciente para investigar o que estava agravando as dores, o que estava agravando a cicatrização não, que estava agravando a inflamação, demos início ao tratamento. Iniciamos o tratamento com aí você pode trazer a técnica. Iniciamos o tratamento com a ozonioterapia, iniciamos o tratamento com a ilibterapia, iniciamos o tratamento com laser terapia. E você vai colocar aqui, ó, juntamente com aí uma outra abordagem utilizada. Então, você pode colocar assim, ó, iniciamos o tratamento com o exame de biorressonância juntamente com a ozonioterapia, entendeu? Aí você consegue trazer aqui. Conseguimos assim, e aqui você vai colocar o resultado que o paciente obteve, né? Conseguimos assim alívio nas dores das articulações.
conseguimos assim, né, melhora na função motora, entendeu? Você vai trazer um contexto aqui. Aí vem os resultados alcançados após, aí, né, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 5 meses, aí você vai colocar o tempo de tratamento. É legal sempre você utilizar um intervalo de tratamento, você vai usar as fotos que você vai usar antes e depois, tem que ser de um progresso bem visível, né? Porque se você coloca, não quer dizer que você não possa colocar um resultado que ainda está em tratamento, mas se for um resultado de impacto, se for alguma coisa que você vê que ainda vai ter uma melhora muito boa, é melhor você esperar para postar quando a pessoa olhar e falar assim, caramba, que diferença, tem que ser uma coisa de impacto, né, esse resultado de antes e depois. Então, você vai colocar aqui, ó, após tanto tempo, pode ser meses, semanas, dias, né, de tratamento, ela finalmente se viu livre de, aí no caso aqui tá 100%, aí no caso das dores, né, sei lá, da inflamação. Aqui você pode colocar, tem coisa que não vai caber o 100%, né? Ela se viu, aí você vai trazer livre da vergonha, livre do incômodo, né? Se viu livre das dores, se viu livre da inflamação. Que nem a medicação mais forte aliviava mais. Aqui, no caso, você pode trazer, se for no caso do emagrecimento que eu tô dando, né? Ah, que nem as dietas radicais funcionavam mais, que nem 2 meses, né, intensos na academia, com treinos, tinha trazido tanto resultado. Você vai trazer uma coisa que é coerente com o resultado alcançado, tá? Hoje a paciente não sofre mais com, aí você vai trazer o sintoma, não sofre mais com as dores nas articulações, não sofre mais com o pé inflamado, com a ferida aberta, não sofre mais com a vergonha de colocar um biquíni, entendeu? Não sofre mais com essas limitações que tinha no seu dia a dia e faz aplicações locais somente. Aí tá, uma vez por mês, a cada 15 dias. Aí no caso aqui de dores, né? Funciona muito bem isso aqui. Mas pode ser um contexto, talvez no caso do emagrecimento, não vai entrar. E aí você pode colocar um final que vai ter um contexto aqui no que você faz. Né? Hoje a paciente não sofre mais vergonha ao colocar um biquíni e as limitações que ela tinha no dia a dia, né? E ela se sente à vontade para tirar uma foto e não precisa mais ficar, né, com medo das câmeras, ou não precisa mais ficar com medo de vestir uma roupa justa. E pronto. Aí o resultado final do antes e depois. Aí aqui no final você traz, né? Se assim como minha paciente, você também enfrenta ou conhece alguém que está passando por dificuldades com, aí você traz de novo o problema, emagrecimento, ou se você conhece pessoas com dificuldades com dores, com artrite, com artrose, com ferida que não fecha, diabetes, cirrose, Alzheimer, o tratamento que você estiver trazendo, né? No link da minha bio tem um botão para falar direto comigo no WhatsApp, ou você pode escrever, quero saber mais, aqui nos comentários para falar diretamente comigo, que eu vou analisar seu caso. Você pode deixar esse CTA aqui, quero saber mais, ou só deixar aqui direto pro link da bio, aqui tá tranquilo, tá? Então, essa é uma forma, é a melhor forma, né, de você trazer contextualizado aqui, ó, um caso de paciente. E você pode colocar aqui, essa capa aqui é sugestiva, tá? Você pode utilizar ela dessa forma aqui. Você pode colocar, se for um resultado, por exemplo, de antes e depois, você pode trazer ele aqui também, né? Antes, como um carrossel, por exemplo. Vamos supor que é um resultado de emagrecimento. Você vai colocar uma página aqui antes, que fica bem legal. Você vem aqui, ó, nos elementos. Aqui, ó, elementos. Quando você vem aqui em elementos, você desce aqui, tem esse daqui, ó, grades. Você pega esse daqui, ó. Você pode utilizar esse daqui, coloca uma foto de antes e depois. E aqui depois vem o carrossel, tá vendo? A foto vai ficar como capa. Pode utilizar aqui assim, ó, também. Ó, que legal. Pode trazer assim, né, a imagem ilustrando aqui. E aí vem aqui o antes e depois, o resultado bem impactante, né? Ou, no caso, a ferida, enfim.
Aí vem aqui pro lado, ela viveu com dores intensas durante, ou ela viveu com vergonha do próprio corpo, ela viveu com... Aí vem aqui, tá vendo? Então, isso aqui é a melhor forma de você extrair conteúdo, é contando a história do tratamento, porque isso aqui, primeiro, você tá gerando um engajamento com as pessoas, a pessoa entende o contexto do que aconteceu, a gente se conecta muito com a história, né, com as histórias das pessoas, por isso que novela, por isso que Big Brother, por isso que histórias, séries, enfim, tudo que é narrativa, né, funciona tão bem, porque nós somos seres que se conectam com histórias. Então, entender a história é muito mais efetivo do que você colocar só a foto de antes e depois. E aí você vai utilizar isso para, além de contar, né, a história desse paciente, você está demonstrando a sua autoridade, você está elevando a percepção dessa pessoa em relação a como é seu tratamento, a pessoa está entendendo que você, para chegar num resultado, não é, né, plim, varinha mágica, tem todo um contexto de você mostrando como que funciona, de fato, o seu trabalho, e isso aqui dá muito resultado.